Quando a gente vê o desenvolvimento tecnológico das grandes potências, a gente fica triste ao comparar a situação do Brasil com esses países, com esses outros países mais desenvolvidos. E talvez uma maneira de entender isso com facilidade é o nosso conservadorismo comportamental, técnico, filosófico até. Os brasileiros costumam andar olhando para trás e acabam não enxergando o que está no momento, muito menos o futuro. Nós podemos promover uma revolução, desde que a educação técnica seja universalizada. O que complica tudo isso é a má utilização dos meios de comunicação. As nossas universidades deveriam gerar livros digitais, gerar material de consulta livre, dentro de programas estratégicos de formação de profissionais e coisas assim. A universidade, em vez de ser um lugar para estacionar automóvel e ter uma centena de salinhas de aula com a luz acesa a noite inteira, deveria ser local para laboratórios, bibliotecas e salinhas individualizadas para os professores poderem dar consultoria aos seus alunos, poderem orientar seus alunos. E não o que é hoje, o ensino presencial. Isso é possível. A revolução nos meios de comunicação é impressionante. Nós vimos, é o caso das redes sociais, dos blogs, do YouTube, para todo lado a gente vê novidades surgindo e, infelizmente, mal usadas, porque na realidade, em vez de abobrinha, o pessoal, de modo geral, poderia estar aproveitando esses espaços para se desenvolver profissionalmente. A Google, por exemplo, ela é uma dessas empresas que que oferece uma coleção de ferramentas que mereceriam uma análise melhor. Em que sentido? Nós temos que ver o mundo da Google, o que eles têm, tudo o que eles podem oferecer. Essas ferramentas de comunicação, de formação de recursos de arquivo e comunicação, elas são extremamente úteis ao professor, a pessoa com deficiência, a criança que tem, por motivo de doença, qualquer coisa assim, alguma dificuldade de trânsito, de acesso à escola. É muito fácil gerar blogs de graça até, com conteúdo educacional, de formação técnica ou humanística. Na área técnica, de uma maneira especial, o blog é tudo o que a gente sonhava ter há uns anos atrás. Eu fui presidente da Copel. Na época chegamos até a adquirir uma ilha de edição de filmes, porque eu sou engenheiro na área de manutenção e sei que não existe livro para mostrar ao estudante o que é realmente
uma manutenção numa grande central de energia. É só querendo exemplificar por aí. Afinal, fui gerente de manutenção de usinas. Quer dizer, com a filmadora, até com a máquina fotográfica dessas amadoras, bons profissionais, com capacidade de conversação, de exposição do que querem mostrar, transitando numa usina, terão como, filmando, falando, fotografando inclusive, para pôr nos blogs, mostrar ao vivo e a cores o que é uma manutenção. Tá? Desde a programação da manutenção, a organização dela, né? Treinamento dos técnicos, as medidas de segurança, os kits de manutenção, como é que se prepara uma manutenção, como é que se relaciona com o sistema, dizendo, olha, vamos fazer manutenção de emergência, manutenção corretiva, manutenção preventiva, preditiva, ó. Até a manutenção inútil pode ser colocada, mas às vezes há uma manutenção cosmética, né? Tudo isso pode ser motivo de centenas de filmes que o especialista colocaria em blogs. Agora, por exemplo, a questão ambiental, a questão do, vamos dizer assim, dos efeitos, a importância, se bem que isso é um tema, tudo que entra em questões meio românticas é polêmico. Agora, quando a gente trata de questões exatas, precisas, como é o caso de uma simples manutenção, que não é tão simples assim, você, para ter condições de entrar numa usina e fazer coisas mais sofisticadas, além do que aprende nas escolas, você é obrigado a trabalhar quase que como peão durante anos, até chegar a um nível técnico necessário e suficiente. E esse é um pesadelo. O Brasil hoje virou um emaranhado de empresas de geração, transmissão, distribuição, transformação de energia. É um modelo maluco que inventaram, onde o que prevalece é a conveniência financeira. Bem, o modelo existe, e agora? O mal está feito. Então nós temos que formar equipes, nós temos que até mostrar para os dirigentes dessas empresas, que muitas vezes são os filhinhos de papai ou algum protegido político ou oportunista, o que ele tem nas mãos, né? O que é uma usina, a responsabilidade que ele tem. Então nós temos que entupir a internet de livros técnicos digitais, né? O YouTube é fantástico para isso. Ele, por sua vez, o filme pode ser colado em blogs, pode ter textos, tá? Pode ter linguagem Libras, ele pode ter música, sei lá, do jeito que o pessoal achar que é mais didático. E assim, gerar uma literatura técnica. Literatura técnica que poderia até estar na rotina de todo professor. Cada aula de um bom professor não é igual a que ele deu a do ano passado, sempre é algo novo. Direitos autorais, ele pode substituir pelo direito de mídia. A própria Google oferece isso, quer dizer, não vai ganhar uma fortuna, mas com certeza vai ganhar, talvez muito mais do que gastando muitas vezes muito tempo e dinheiro para fazer um livro técnico que ele vai vender 200, 300 vezes. E um livro digital, a qualidade da imagem, a imagem em movimento, tudo, é incomparavelmente superior a qualquer fotografia ou ilustração em livro convencional. O livro convencional tem um limite, mais do que 300, 400 páginas, é difícil de carregar, 1, 2, 3, 4 livros,
vai virando enciclopédia. Isso significa espaço, peso, significa investimento caro para quem quer ler. Tá? Nós temos, hoje, 1 metro quadrado de construção é caro. E graças aos tablets e tudo mais, a pessoa pode ficar estudando enquanto está sentado num ônibus, num trem, e ali, inclusive, ter dezenas a centenas de livros audiovisuais, não um livro convencional digitalizado, mas livros, vamos dizer assim, dentro de tudo que a tecnologia permite, dando consistência à hipótese do ensino à distância, da educação, e transformando a escola. A escola convencional que nós temos atualmente é uma escola para formar soldados, para formar pessoas que vão trabalhar dentro de um ambiente de altíssima disciplina, onde o professor trata o aluno como se fosse uma criança. Então tem que inverter isso. A responsabilidade não é do professor, é do aluno, principalmente quando ele é de maior idade. E o livro digital, a comunicação offline, não a aula digital, a aula à distância com o professor falando e o outro ouvindo na outra ponta. Isso é a perversão do ensino à distância. O ensino à distância tem que ser offline. O diálogo, existe a internet. Então, tudo isso é uma revolução. E os professores, principalmente, têm que entender isso. E o governo, as nossas agências reguladoras, ministérios, poderiam até obrigar as concessionárias a produzirem livros técnicos digitais em relação aos serviços que oferecem. A Copel teria inúmeros livros digitais, blogs, filmes, YouTube, etc., falando sobre segurança, padrões técnicos, se bem que no Brasil, quando a gente fala em norma técnica, existe essa situação esdrúxula de direitos autorais sobre normas técnicas. Isso é um absurdo, só no Brasil mesmo. Então o governo tinha que encampar a BNT e transformar numa autarquia e oferecer as normas técnicas sem custo para quem queira usá-las. Então, tendo as normas técnicas, tendo literatura técnica, tendo as ferramentas portáteis de leitura, o estudante pode ver uma boa lição, 1, 2, 100 vezes, se for preciso, até entender de fato aquilo que ele precisa saber. E por escrito, que afinal cada ser humano, não existem duas pessoas iguais. Algumas têm mais facilidade para a leitura, outras para o som, outras para um conjunto de imagens e sons. A única coisa que infelizmente ainda não é possível é transmitir cheiros, odores, nem paladar. Já não vai comer o computador. Mas o principal a favor de uma boa comunicação para o ensino inteligente, a educação inteligente, para a universalização do ensino, é a utilização de blogs, YouTube, DVDs, pendrive, e-book, sei lá. Quer dizer, há muitas maneiras, com antena, com fio, com conexão ou sem conexão, de levar a quem quiser estudar, onde quer que ele esteja, um padrão de livro digital, de aulas digitalizadas, que a pessoa, naquele cantinho em cima da montanha, no pico da neblina, ele possa estar estudando, até dentro de um avião. Então, nós estamos andando em passo de tartaruga, enquanto que o resto do mundo dispara. Tudo bem, se o Brasil quer formar jogador de futebol, humorista, advogado, sei lá, poeta, não precisa propriamente disso. Agora, se nós queremos formar engenheiros,
bons engenheiros, bons técnicos, bons médicos, bons profissionais, onde até estudando a vida inteira e sempre há o que aprender, é usar a internet, usar tudo isso, porque, inclusive, se for via internet, o livro pode ser corrigido diariamente. De hora em hora, se quiser, pode ir lá acrescentar, corrigir, mudar algum detalhe. Nós podemos ter jogos inteligentes, podemos ter, assim como tem joguinho aí para ver quem mata 50, nós podemos ter para ver quem mata 50 charadas na área de engenharia. E o próprio programa se autocomplicar e a pessoa sem ter o desafio de raciocinar dentro da sua profissão. Nós não usamos nada disso, é lamentável. Seria ótimo a criação de uma universidade dedicada à produção de material técnico digital, ensino à distância inteligente, mas isso não pode partir de pessoas com raciocínio no século XIX. Nós temos que ter gente com a cabeça para o século XXI, XXII, XXIII, lá para frente, porque o mundo vai mudar, oferecendo oportunidades a quem souber usar. Aqueles que não tiverem inteligência, capacidade, vontade, competência para usar, vão continuar cada vez mais distantes do que será possível e necessário à vida no mundo moderno.